Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, esteja com todos vocês. O Senhor que nos conduz, nos convida a celebrarmos com alegria nesse final de semana a sua Páscoa, e a cada Eucaristia nós celebramos o mistério da sua morte e ressurreição. O Cristo que na cruz deu vida por todos nós, Ele que está vivo junto àqueles que rezam em seu nome, e que está ressuscitado e nos alimenta com o seu corpo, com o seu sangue, né, que recorda para nós, torna presente a última ceia. Mistério da Páscoa, morte e ressurreição do Senhor. Que nós, meus irmãos e irmãs, também vivamos intensamente, escutando com alegria a palavra do Senhor que nos ilumina a cada dia e de maneira especial a cada final de semana. Nós estamos vivenciando com muita alegria o primeiro aniversário da Jornada Mundial da Juventude. Nós já iniciamos aqui na Arquidiocese, depois de alguns sinais e momentos assim preparatórios, já uma semana em que vamos viver nas foranias, nos vicariatos, dias de jornada, depois também nas paróquias, a memória dos acontecimentos e o impulso para a missão. E no próximo sábado, dia 26, teremos a oportunidade de ter justamente o grande encontro arquidiocesano na Quinta da Boa Vista, onde queremos viver intensamente todo o clima da jornada, agradecendo ao Senhor por aquilo que nós pudemos, com sacrifício, com luta, com dificuldades, também colocar-nos a serviço da Igreja do mundo inteiro e bem dizer a Deus, Senhor, por tantos frutos que a ação do Senhor fez acontecer no coração das pessoas, né? Ou seja, nós vemos, meus irmãos e irmãs, com toda a fragilidade nossa, enquanto igreja, com nossas dificuldades, o Senhor tem feito e fez maravilhas, né? No meio de tantas coisas que vemos acontecer, o exemplo de caridade cristã, de amor ao próximo, de fraternidade, permanecem no coração, na vida. E por isso é muito bom que nós façamos memória, tantos que aqui no Rio de Janeiro receberam as pessoas e acolheram com carinho, seja aqueles que para cá vieram ou mesmo aqueles que viram pelos meios de comunicação. E nós fazemos a cada mês de julho, nessa última semana, praticamente do mês de julho, a semana de memória e missão da Jornada Mundial da Juventude. Memória porque nós tornamos presentes os acontecimentos. Missão porque nós, né, somos sempre enviados em missão. E isso tanto no aspecto paroquial, regional das dioceses, como também através das mídias sociais, mesmo dos meios de comunicação, de podermos estar cada vez mais vindo à tona, tornando presente tantas coisas bonitas que nós pudemos presenciar, participar durante a Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. E já sabemos de quantas pessoas estão se programando e preparando para ir para a próxima jornada em Cracóvia. A motivação, né, de uma jornada na América Latina, aqui nas Américas, né, realmente levou toda uma participação muito grande de novos jovens, né, que nunca tinham ido à jornada ou que nem sabiam da existência, a fazer uma experiência de fé, de caminhada, e por isso nós agradecemos ao Senhor. Nesse tempo de tantas necessidades, de tantas buscas de justiça, de paz, de vida nova, justamente os cristãos têm uma proposta e convida a todos que estão buscando essa nova vida a realmente buscarem com Cristo e em Cristo esse caminho. E quanto mais viverem esse caminho, mais experimentarão na sua própria vida quanto que vale a pena viver como cristão. E sabemos que no mundo de tanta violência, em que muitas ideologias levam a rejeitar uns aos outros, a se matarem uns aos outros e às vezes se colocarem uns contra os outros, dividindo, o cristão é aquele que revoluciona o mundo com a vida de fraternidade, de amor ao próximo, como Cristo nos ensinou. Ele também não se conforma com esse mundo, com as injustiças, com a corrupção, com o mal, mas a sua maneira de agir é diferente. Ele, por causa do amor de Cristo, ele está vendo no outro um seu irmão, a quem ele é chamado e enviado para anunciar tempos novos e propor realmente essa vida nova para todos. Portanto, um ano da JMJ Rio 2013
vivamos intensamente. Sei que nas dioceses, nas paróquias está acontecendo, e é mais do que justo que também aqui no Rio de Janeiro nós possamos estar vivenciando isso. E desde já lembramos que no próximo sábado, dia 26, das 13 às 19 horas, na Quinta da Boa Vista, teremos essa oportunidade. Estamos juntos depois de encontros nas paróquias, nas soranias, nos vicariatos, também termos encontro arquidiocesano. Nesse final de semana, caríssimos amigos e irmãos, nesse domingo, dia do Senhor, nós continuamos a escutar Jesus que faz o sermão em parábolas. Nós estamos aqui no capítulo 13 de Mateus e que justamente vai colocando as várias parábolas. E hoje ele conta três parábolas, não é? E uma delas tem também a explicação, ou seja, explica o significado delas a pedido dos discípulos de Jesus, não é? Primeiro, ele conta da parábola do joio e do trigo. Ele fala justamente que o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. E aí foram perguntar, né, ao patrão o que nós vamos fazer, né? Não semear só boa semente no teu campo, como apareceu também o joio. Aí vai lembrar aqui a parábola, né, que foi o inimigo que fez isso. Então vamos arrancar o joio? Falou, não. Vamos esperar, porque agora se confunde as espigas, esperar que cresçam e que chegue o que é joio e o que é trigo. Quando chegar a hora da colheita, se recolhe o joio e joga para ser queimado, que não serve para nada, e o trigo vai para o celeiro. Ora, meus irmãos e irmãs, essa parábola, depois Jesus explica, a pedido dos seus discípulos, depois de falar o porquê ele conta as coisas em parábolas, né? Então, seus discípulos se aproximaram dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Então, fala Jesus, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. E, ao mesmo tempo, os justos, né, brilharão como o sol no reino do seu Pai. Será recolhido, né, junto de Deus, enquanto que o joio vai justamente ser queimado. Ou seja, o Filho do Homem enviará os seus anjos, eles retirarão do seu reino todos os que fazem pecar e que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, a primeira parábola desse domingo, do joio e do trigo, nos faz pensar muito seriamente sobre essa questão. Falamos na semana passada sobre a palavra que é semeada e o terreno que precisa ser preparado para acolher e dar frutos. Hoje fala que também no campo, na sociedade, se semeia, né, o joio e o trigo. E nós reclamamos muitas vezes que gostaríamos que as coisas não fossem assim. Muitas vezes queremos que na igreja todo mundo seja puro, todo mundo seja já santo. Jesus fala que só no fim dos tempos, só no fim da vida, no fim da caminhada nossa, é que vai saber quem é joio e quem é trigo. Mesmo porque o ser humano ele pode também mudar durante a sua própria vida. Só no fim é que vai justamente ser distinguido. Aquilo que é joio que não serve para nada, será queimado, como fala, irá para a fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, e aquele que é trigo, aquele que é o bom, a boa semente que foi lançada, vai para o celeiro do Senhor, vai para estar com o Senhor. E essa parábola é uma parábola muito importante para nossas comunidades, porque muitas vezes nós logo queremos arrancar o joio antes da hora, e podemos arrancar o trigo junto. Essa prudência que fala aqui o Evangelho. E quantas vezes nós fizemos isso? Ao tentar resolver os problemas, acabamos levando tantas pessoas que estão no caminho certo, né, mas são confundidos muitas vezes, não dando tempo para aparecer realmente a boa semente que foi lançada. Só no final dos tempos é que seremos julgados. Então, essa paciência de dar tempo de ver realmente quem é joio, quem é trigo. Uma parábola muito importante para nós hoje, que supõe que todos nós, meus irmãos e amigos, também essa reflexão séria e sincera de nós procurarmos ver a boa semente e, ao mesmo tempo, distinguir
aquilo que é ruim quando os frutos começarem a aparecer para a colheita. Depois temos uma segunda parábola nesse final de semana, que é justamente a semente de mostarda. Ele compara o reino dos céus com uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma grande árvore onde os pássaros do céu vêm e fazem seus ninhos. Não é? Essa segunda parábola fala, gente, do reino que começa pequeno, mas que depois se expande. Aliás, essa é a experiência da igreja, caríssimos amigos e irmãos. O anúncio do Evangelho sempre encontra espaço e repercussão em grupos pequenos. Aos poucos que as pessoas começam a crescer, tanto internamente na fé, como também os grupos começam a crescer, de tal maneira que o reino vai se espalhando. Ou seja, a semente grande de mostarda é pequena, muito pequena, a menor das sementes, mas uma vez que é semeada e começa a produzir, torna-se uma grande árvore. Então, Jesus lembra para nós também, para nós não desanimarmos em começar de pouco, com poucas pessoas, um grupo pequeno. Quantas vezes nós lemos Atos dos Apóstolos que na pregação de Paulo e outros, depois de uma pregação, a maioria era contra, ia embora e permanecia apenas um grupinho. Mas aqueles que permanecem são chamados a viver a vida de fé e a serem fermento no meio da massa, como depois a outra parábola que ele vai contar. Tem uma certa concatenação. Saber justamente de vivermos de tal maneira que possamos ver o Senhor que vai atuando, que vai agindo, que por menor que seja o grupo, a comunidade, ela vai ser depois um grande fruto, vai produzir uma grande árvore que vai abrigar a tantos. E depois nós temos a terceira parábola que é contada nesse final de semana, que o reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo seja fermentado, ou seja, um pouco de fermento que leveda toda a massa. E justamente nesse aspecto aparece também o reino que é esse pequeno grupo que também vive uma vida cristã, que na presença na sociedade transforma pela graça de Deus o mundo ao seu redor. Fermento no meio da massa, ou seja, um pouco de fermento, quando é realmente fermento, faz levedar toda a massa, que é muito mais do que o fermento, enquanto tamanho, enquanto quantidade. Portanto, a palavra de Deus hoje do Evangelho nos conta essa necessidade que nós temos, meus irmãos e amigos, de vivermos cada vez mais, olhando essa palavra que é semeada, que deve produzir frutos em nossa vida, por menor que seja, e sermos fermento no meio da massa, mesmo que muitas vezes temos que conviver com o joio ao nosso redor, mas que a gente nunca se canse de procurar ser a boa semente e o trigo bom que vá um dia para o celeiro do Senhor. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, o livro da sabedoria, a leitura primeira desse final de semana, vai colocar para nós justamente, Deus que cuide de todas as coisas e a quem deve mostrar que o seu julgamento não foi injusto. Mostra a sua força quem não crê na perfeição do seu poder e nos que conhecem castiga o seu atrevimento, que fala do joio e do trigo, sem dúvida que nós vamos ver na parábola. E assim procedendo, o Senhor ensina ao seu povo que o justo deve ser humano e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão dos pecados. Palavra do Senhor para nós, meus irmãos e irmãs, que na sabedoria já vai falando dessa maneira de enxergar, de ver que no Senhor vai nos concedendo aquilo que é realmente o bom para cada um de nós. E por fim, a carta de São Paulo aos Romanos, que o Senhor vem em socorro da nossa fraqueza, que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo que em nós reza. Pensamos, portanto, para que nós sejamos o bom trigo, para que nós saibamos, por menor que seja, viver mediante essa consciência, vivemos como cristãos e sejamos como fermento no meio da massa, presente na sociedade, ajudando as pessoas a se deixarem se transformar pelo Senhor presente no meio de nós. Que Deus abençoe, proteja e guarde e nos dê uma boa semana. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.